O filho não respeita a minha autoridade. O que é que eu posso fazer? Então, primeiramente eu acho que é preciso deixar claro, né, que existe uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Muito bom. E quanto mãe, eu posso dizer que só na direção do Espírito Santo, para que você consiga compreender a diferença dessas duas palavrinhas, que parecem ser tão parecidas, mas é tão difíceis às vezes de você colocar em prática. No meu lar, nós tínhamos um combinado desde sempre, desde bebê, e que tudo nós pararíamos para conversar. E até hoje é muito interessante, porque já um adolescente, um jovem adolescente, né? E ele já tem consciência de todas as vezes que eu falo precisamos conversar, é porque nesse momento a gente precisa realinhar as ações propostas anteriormente. E eu costumo usar muito o texto honrai teu pai e tua mãe. Sempre quando tem algo que incomoda de alguma forma a minha postura enquanto mãe, eu chamo para uma conversa e falo, meu filho, lembra? Honrai teu pai e tua mãe. Então vamos conversar? E pela direção do Espírito Santo, pastor, não existe receita de bolo. Ser pai e ser mãe no mundo de hoje somente pela misericórdia de Deus. Amém. Luiz, vamos aproveitar o seguinte, a Flaviane, a Janaína e a Jéssica, elas três são mães, só que com filhos de idades diferentes, né, em fases diferentes na vida. Exatamente. E a gente pode até ampliar essa pergunta, principalmente a Flaviane já respondeu, para a Janaína, que tem um filho. É um filho. Um filho jovem. Jovem. Isso. A Jéssica está começando agora, né, Jéssica? Então a gente aprende com elas. Mas se você quiser falar também, qual contribuição que você dá, Janaína, nessa mesma resposta? Concordo plenamente que realmente a nossa dependência é o Senhor. Que cada dia está mais difícil e sempre também, como a irmã usou o texto, honrai pai e mãe, temos para nós também, ensina o menino aonde deve andar para quando for grande, né, não se desviar dele. Então essa é a nossa dependência no Senhor. E como o pastor comentou agora, cada idade vai ter os seus, né, o seu desenvolvimento, que é muito natural, seu comportamento. Existe aquele momento deles serem muito questionador, existe aquele período da fase que é tudo o porquê. Por quê? Então, falando da autoridade, né? Ele já sabe que não pode, mas ele quer uma explicação. Então, na minha casa também é assim, é o diálogo que prevalece, é o conversar e a palavra, né, ao lado, a palavra ali para poder até mesmo dar todo o entendimento para esse jovem, que não está baseado naquilo que nós pais achamos, mas sim como servos do Senhor, que nós somos respaldados na palavra, a palavra que está nos direcionando. E a gente sabe que quando o Espírito Santo ali na conversa com o Pai, nesse diálogo, nos visita, ele é poderoso, né, para poder convencer e esclarecer até mesmo este questionamento. Então a nossa dependência é o Senhor, em qualquer fase, pastor, desde pequenininho, ensina menino pequeno, né? Então, você vê que no desenvolvimento, eles vão criando também o laço com o Senhor. E vai olhando temer, né? Assim, você ter temor ao Senhor e honrar o pai e a mãe, ele já vê que todo aquele comportamento é baseado na palavra. Então, ouve, né? O Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu, nós também queremos viver na direção do Espírito Santo, então nós vamos ver baseado no que está na palavra. E todo, independente da fase, nossos filhos sempre precisam de limite. Precisa do amor, precisa da paciência, precisa dessa entrega, o tempo com o filho. Até para você conversar é um diálogo. Nós temos que ter sempre dizer, né? Nos pronunciar pela autoridade em paz, não com autoritarismo, não, mas na conversa mostrar nossa postura que somos pais, mas também de ouvi-los, né? É o diálogo. Então, a gente se dá o respeito e respeita, né? Mas lembrando que o Senhor confiou a nós, aos pais, é herança do Senhor. Então, nós também, como mães, nós temos esse temor de nós criarmos o nosso filho para ser agradável ao Senhor. Então, não é nós estamos pautados na palavra do Senhor. Glória a Deus.
Quer responder ou quer perguntar? O meu, ele tá nessa fase exatamente de começo de regras, né? Ele tá com 3 aninhos. Então, desde sempre, a gente usa a direção do Espírito Santo e usa nossas armas. Nossa arma é o quê? A palavra de Deus. Eu ensinei regras para ele desde sempre através de histórias bíblicas. Então, da desobediência, do que acontece, do temor. Sendo que hoje em dia, quando ele faz alguma coisa que ele sabe que tá errado, ele vira pra mim: mamãe, minha candeia tá vazia, não tá? Aí, depois que ele vai pro cantinho e pensa no que ele tá fazendo, ele ora. E nisso, na oração dele, ele pede pro Senhor encher a candeia dele novamente. E ele fala: mamãe, eu não vou mais fazer porque eu não quero minha candeia vazia. Então, desde pequenininho, a gente estabelece regras e vai usando o que a gente tem de arma. E nossa arma maior é a palavra de Deus. Então, nós usamos várias histórias bíblicas que tem de Daniel, tem várias histórias bíblicas que a gente consegue trazer regras pro dia a dia de acordo com o que a gente vive, né? De acordo com o que o Espírito Santo vai nos moldando. Mas é um desafio, mesmo assim, sempre será um desafio. Não, sem dúvida nenhuma. E olha que eu tô no começo, imagina. Nos dias de hoje é um grande desafio a criação de uma criança e a palavra, claro, né, em todos os aspectos da nossa vida, seja na educação dos filhos, seja na nossa vida profissional, seja na nossa vida pessoal. Do ponto de vista espiritual não tem nem o que dizer, mas do ponto de vista pessoal, social, a palavra não tem todas as respostas para nós. Isso é maravilhoso.